Quem é o Espírito Santo? Uma energia? Uma força? Uma pessoa? Como entender sua personalidade? O Espírito Santo é mesmo Deus? E se ele é Deus, ele estava na formação do mundo? Bom, seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Oceano no Espírito. E no episódio de hoje vamos falar sobre quem é o Espírito Santo. Bom, mas antes de seguirmos, eu gostaria de pedir para você dar um joinha, ative o sininho para você saber de tudo sobre esta série e deixe um comentário. E claro, compartilhe essa série que vai abençoar muitas pessoas. Mas quem é o Espírito Santo? Nessa série de 4 programas, vamos mergulhar no oceano do Espírito Santo. Venha comigo nessa jornada de poder, de glória e intimidade. Mas o fato é, quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que ele é o Consolador, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, o Espírito Santo. E esses nomes bíblicos, que por 16 vezes indicam sua divindade, descritas na palavra de Deus. O mesmo Espírito que expulsa demônios, que cura enfermos, que ensina, exorta o homem de todo juízo e do pecado. A preocupação de nossos tempos na evangelização do mundo também destacou a necessidade de conhecer o poder do Espírito de Deus. Ainda que essa atenção dada à operação do Espírito Santo tenha sido uma coisa boa e sempre ela foi guiada pelas Escrituras. Por isso, hoje em dia existe uma necessidade ainda maior de dar uma atenção especial ao ensinamento bíblico sobre o assunto. Mas venha comigo, vamos entender melhor. Vamos falar agora sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele possui e demonstra atributos de uma pessoa. Ele é inteligente, ele busca as coisas de Deus. O Espírito tem mente própria e é capaz de ensinar as pessoas. Ele é capaz de entristecer pelas atitudes pecaminosas dos cristãos. Então, entendemos que ele possui emoções, porque a Bíblia relata sobre isso. O Espírito Santo tem vontade própria e a utiliza para distribuir dons ao corpo de Cristo, além de direcionar as atividades de todos os cristãos. Mas uma personalidade genuína possui inteligência, sentimentos e vontade própria. O Espírito possui esses atributos. Logo, não podemos compará-lo com uma força mística. Não, claro que não. Mas vamos agora entender sobre a divindade do Espírito Santo. Mas apesar do Espírito Santo ser comparado a uma pessoa por possuir atributos de personalidade, é importante refrisar, o Espírito Santo, ele é Deus. E sendo Deus, possui atributos de Deus, como a onisciência, a onipresença, a onipotência, do qual nos guia a verdade de Jesus. Foi a causa do nascimento virginal de Jesus. Foi o agente que inspirou as Escrituras e foi o causador da criação do mundo. O Espírito Santo também nos convence de todo pecado e intercede por nós. Ele realiza milagres extraordinários. Sim, o Espírito Santo é verdade, amor e vida. Mas vamos agora compreender sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas a pergunta que fica é, não havia Espírito Santo antes de Jesus? Já foi ele que nos prometeu um novo Consolador depois da sua morte aqui na Terra? Como é que fica essa pergunta? Mas vamos lá. O novo Consolador mencionado por Jesus é o mesmo Espírito do Antigo Testamento. Isso mesmo, mas foi necessário a luz total da revelação do Novo Testamento para nos capacitar a discernir que o Espírito de Deus e o Espírito Santo são o mesmo Deus. É isso. Mas vamos investigar agora pelas Escrituras sobre este assunto. Vamos investigar essa verdade de forma mais detalhada, usando a palavra de Deus.
Vamos lá. O Jeová do Antigo Testamento é identificado como o Espírito Santo pelo Novo. Isso é evidenciado pelas Escrituras nas passagens que está em Atos, como Isaías, assim como o Espírito de Hebreus é mencionado em Jeremias. Então vamos investigar essa verdade de forma mais detalhada, usando as Escrituras. Vamos lá? O Jeová do Antigo Testamento é identificado como o Espírito Santo pelo Novo. Isso é evidenciado pelas Escrituras nas passagens que está em Atos com Isaías, assim como o Espírito de Hebreus é mencionado em Jeremias. E pelo Novo Testamento, sabemos que Deus agia no período do Antigo usando o Espírito Santo. Essa é uma forte evidência de que os autores do Novo Testamento consideravam que o Espírito era o mesmo Deus do Antigo Testamento. Vamos encontrar agora as evidências? Em Gênesis, Salmos, Isaías falam dos diversos aspectos da obra do Espírito na criação. Em Gênesis, o Espírito Santo participou da criação da terra. Em Salmos, encontramos que o Espírito estava ativo na criação das estrelas do céu e operou na criação dos animais e também na criação do homem. E isso não está só em Gênesis, como em Jó também. No livro de Isaías, encontramos com mais evidências de que o Espírito estava envolvido no planejamento geral do universo. Então concluímos assim que o Espírito Santo estava de forma ativa em todos os aspectos básicos da criação. Mas vamos lá. E sobre revelação e inspiração, o Espírito Santo, as profecias não surgiram de acordo com a vontade humana, mas os autores foram tomados ou conduzidos pelo Espírito. Os homens que escreveram serviam como agentes, mas sua vontade não controlava nem interferia no que Deus desejava comunicar. Era o Espírito quem o conduzia. Há versículos específicos no segundo livro de Samuel e Miqueias de que o Espírito falava por meio dos profetas. Até o próprio Jesus Cristo, quando debatia com os fariseus, citou o Salmo 110, que ele reconhecia ser Davi, porém foi dado pelo Espírito. Mas vamos lá. E a obra do Espírito em relação ao homem? Vamos entender melhor? Depois de todas essas evidências, vamos focar a obra do Espírito em relação ao homem. E nos próximos programas estaremos bem centralizados nessa abordagem. Não perca, eu espero você. Mas por enquanto, mencionaremos que depois de Pentecostes, o ministério do Espírito em relação às pessoas não foi igual ao que passamos a conhecer antes do Antigo Testamento. Independentemente de como ele operava antes, Jesus deixou bem claro que seria diferente após o dia de Pentecostes, na cidade de Jerusalém, depois da sua ressurreição. Observe como o Senhor falou repetidas vezes sobre a vinda do Espírito, que já estava presente na conversa que teve com os discípulos no cenáculo, como descrito no livro de João. Isso indica que o Espírito estava agindo naquele momento e também que sua obra passaria a ter um caráter diferenciado depois do Pentecostes. Eu quero concluir aqui, agora que já sabemos diferenciar o Espírito Santo pelo Novo e Antigo Testamento, não perca o próximo programa, onde abordaremos um dos temas mais contagiantes do Evangelho, o selo e o batismo pelo Espírito Santo. Espero você!